Paz e graça, queridos. Deus abençoe o seu corpo. Deus abençoe a sua alma. E também o seu coração. Hoje, nós vamos falar sobre a Páscoa. Esse momento sublime. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Eterno na beleza da sua santidade. Vocês do YouTube, sejam bem-vindos. Obrigado aí pelas seus views, pelas suas atenção. Graças a Deus, o YouTube tem bombado, como diz o ditado, para glória e honra do nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. É a semana da Páscoa. É a semana da Páscoa. Falamos ontem sobre as 7 palavras que Jesus falou na cruz do Calvário. Que o Espírito Santo de Deus venha guiar o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Você do YouTube, você do Instagram. Nós estamos falando em pé, pregando em pé. E vamos sempre estar modificando. Isso é bom. Vamos meditar nessa música. Páscoa quer dizer passar por cima. Páscoa quer dizer passar por cima. Vamos à passagem. Vamos à passagem. Êxodo capítulo 12, versículo 23 diz o seguinte: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando viu sangue na verga da porta, em ambas os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar as vossas casas para vos ferir. Páscoa, querido, quer dizer passar por cima, passar por cima, a passagem. Nós vimos que Israel ficou 400 anos escravo do Egito e Deus levanta um libertador. Deus levanta um homem sublime, um homem inefável, um homem fora da caixa como Moisés. Interessante que a Bíblia vai dizer que não existiu e não existirá profeta igual a Moisés. Teve um fato na Bíblia que Moisés, muito sendo usado por Deus, homem fora da caixa, e foi quando Deus tinha 2 pessoas, os irmãos de Moisés, Miriam e Arão. Miriam e Arão questionaram: mas Senhor, o Senhor só fala com ele, o Senhor não fala conosco também? Não, Senhor. Deus ouviu a conversa de Miriam e Arão. Deus falou: Miriam e Arão, vem cá, vamos conversar. Ah, caô, pss, vamos conversar. Tá vendo Moisés? Tô vendo, Senhor. É um homem igual a você. Mas Moisés, eu converso tete a tete. Moisés, os profetas, eu converso por sonhos, visões, mas Moisés, meu servo, eu converso tete a tete. Então, queridos, perceba que Jesus, ele olha o coração. Hoje nós vivemos num mundo de aparência, mas Jesus, ele quer essência. Sexta-feira, eu vi uma pregação que me chamou a atenção. Eu tinha 10 anos de idade.
E vi uma missionária da igreja que foi a origem, Batista Betel, aquela missionária pregando o amor de Deus. Se não me engano, a missionária Jo, eu tinha 10 anos de idade. E aquela cena, ver aquelas pessoas sendo quebrantadas pelo poder de Deus. Isso não tem preço. A libertação, a unção de Deus sobre as nossas vidas não tem preço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Adora o Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo que ele é real. Diga ao Espírito Santo que ele é verdadeiro. Um pastor amigo meu falou o seguinte: Pastor Zé, é o seguinte: suas lives estão ótimas, estão bombando para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Experimente fazer uma live em pé. Meu Deus do céu. Gostei, viu, pessoal? Pense uma live abençoada. A unção toma conta desse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Gente, eu amo os adoradores. Gosto dos adoradores. Mas glória a Deus, esse santo varão, meu Deus do céu, a unção dele, que está na vida dele, não é ele, porque o homem é instrumento, vaso, ferramenta e canal. Toda a honra, toda a glória se deve a Jesus, mas atrai a presença de Deus. Meu Deus do céu. Sendo outros tempos aqui que eu estava mais no azeite, né? Eu sempre falo, antigamente eu era mais avivado, hoje eu sou mais crente. Aí eu estava cortando um laço aqui, dando um xaramanaia, como diz nossos amigos pentecostais, mas glória a Deus, tudo para Deus. Eu amo a igreja do Senhor. Eu não quero saber se é pentecostal, não quero saber se é tradicional, não quero saber se é ortodoxo, eu quero saber da essência. Cristo em nós, a esperança da glória. Certa-feira foi pregar na igreja, a igreja lotada. A igreja lotada. Vi uma irmã, tinha uma irmã que estava rodando no espírito, outro, como o pessoal diz em pentecostal, cortando laço. Eu falei, um pastor estava comigo, do lado, pastor ortodoxo, meio tradicional, amigo, como da minha origem. O pastor foi intervir, eu falei, deixa, pastor. Pode deixar. Aleluia, Senhor Deus. O Espírito Santo ele age de diversas formas. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, por quê? Porque o Espírito Santo ele trabalha de diversas formas. O apóstolo Paulo fala Deus a pastores, outros doutores, outros mestres, outros profetas, outros apóstolos. E isso é bom porque tem que estabelecer o reino de Deus, o governo de Cristo aqui na terra. Cristo em nós, a esperança da glória. Porque, queridos, não é a sua aparência, sim a essência. Fico imaginando o que você produz para Deus. O que você produz para Deus é o que vale. Não o que o homem fez, deixou de fazer, está tudo na cruz do Calvário, nenhuma condenação para o cristão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito.
estava conversando com o vizinho e ele falou, não é pastor José, ele sabe que é pastor. E ele é um cristão e tal, e ele falando sobre alguns pastores, falando bem, tem pastor aqui na quadra vizinha e tal, meu amigo, não sei, prega bem, que é bem, é maravilha. Tem pastor fulano, prega bem, que é muito bom. Glória a Deus, importante que o reino cresça. São todos meus amigos, já vim em alguma ocasião, alguns deles já preguei na igreja, mas o importante é que o reino venha a ser glorificado. O nome do Senhor vai ser glorificado melhor. O nome do Senhor venha a ser glorificado. João Batista ele teve a visão, e quando ele viu Jesus, ele falou, ele apontou, eu amo essa passagem. João Batista batiza um, pá, batiza dois, pá, batiza três, pá, e ele está aqui olhando, pá, aí lá vem a fera, pá, Jesus. Deixa eu imaginar, não peco imaginar, a hermenêutica me desse direito. E vem Jesus com seus cabelos longos, porque era nazireu, era nazareno, ao vento. Deixa-me sonhar, deixa-me elocubrar, a hermenêutica me desse direito. Aí vem Jesus em direção a João Batista, pá, João Batista batiza um, pá, João Batista batiza dois, pá. Quando João Batista viu Jesus, ele olhou assim, meu Deus do céu. Cadê um lenço para ver se eu estou enxergando direito? Aponta o dedão e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segura, diabo, que eu quero ver. Segura a fera. Segura a fera, diabo, que eu quero ver. E aí, outra frase de célebre de João Batista, importante que eu diminua e que ele cresça. Importante que ele diminua, que eu diminua e ele cresça. Porque, queridos, o resultado da sua vida é aquilo que você faz aqui em vida. O resultado da sua vida é o que você faz aqui em vida. Se você tem dado frutos, se você tem colocado sua vida diante de Deus, por quê? Porque quando se fecha o olho, quando a pessoa parte dessa, né, para melhor, creio assim, quero considerar assim, acabou, fica por isso mesmo. A pessoa não vai ter mais nada para apresentar diante de Deus, porque a Bíblia fala que os mortos não podem acrescentar uma obra, nem diminuir. Por isso que devemos ter em vida, né? Exaltar o nome do Senhor Jesus, proceder nas nossas veredas, consertar as nossas veredas, consertar os nossos caminhos, estender as mãos, abençoar as pessoas. E o nome do Senhor tem que ser glorificado. Mas, queridos, a Páscoa quer dizer passagem. A passagem veio um anjo destruidor naquela época, naquela ocasião, e passou por cima do povo que tinha uma aliança com Deus e foi marcado pelo sangue. E isso é um protótipo, um arquétipo, um paradigma, um padrão, um parâmetro para os dias de hoje. Para os dias de hoje. Isso significa dizer que você tem que estar sempre cobrindo a sua casa com o seu sangue, com o sangue do Senhor Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Um dia eu estava vendo um grande pregador falando sobre o seguinte. Disse que ele chegou na Itália e tem um quadro de Mona Lisa, considerado o quadro mais belo, mais poético, mais proeminente, mais suntuoso do mundo. Então o pregador lá, né? Então muita gente, os filósofos, os intelectuais, né? Os escritores. Então o pastorzinho lá com a Bíblia dele, né? De paletó e gravata, se parou em frente da Mona Lisa, né? E começou a dar risada, sorrir, né? Isso começou a sorrir alto.
E começou a sorrir alto e tal, e alguém perguntou a ele, mas o que é que está acontecendo? E aí, rapaz, o que está acontecendo com você? Você está sorrindo alto e como é que é isso? Ele falou, se essa bagatela custa 2 bilhões de dólares, que dirás eu e você, que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Escuta! Então o sangue de Jesus, ele nos livra do mal. O sangue de Jesus livra quem tem uma aliança com ele. O sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos compra, o sangue de Jesus nos transforma, o sangue de Jesus nos dá a graça diante de Deus. Esta é uma razão principal, né? Quem tem entendimento, entenda. Quem não tem entendimento não vai entender nunca isso, porque as coisas de Deus são espirituais. Essa é a principal razão pelo qual Deus vê o homem lavado e redimido pelo sangue, a imagem da perfeição. É pelo sangue de Jesus. Já expliquei aqui. Por exemplo, tá vendo esse óculos? O óculos aqui. Quando eu enxergo sem o óculos, é uma coisa. Quando eu boto o óculos, é outra. E o sangue de Jesus para aqueles que fizeram uma aliança com Deus, para aqueles que fizeram o processo de aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, e claro que tem que ter a metanoia, o princípio a primeira ordem é aceitar Jesus teologicamente. A pastor com a base bíblica, eu dou 1000 se você quiser, sou bom de Bíblia, mas só vou dar uma só. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares, em teu coração crer que Jesus Cristo é tudo morto, será salvo. Se faz a confissão para a salvação, dentre tantos outros textos relevantes. Se quiser aqui, eu dou mais. Mas escute. E tem a salvação, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. E Deus, quando Deus vê, pastor, Deus, meu filho. Quando Deus lhe vê, lá no céu, quando Deus vê pastor Osés, vê um homem santo. Quando Deus vê você, se você aceitou Jesus e não anda na prática da iniquidade, Deus lhe vê como santo. Por isso nós devemos olhar sempre para nós mesmos e não se contentar em olhar com os outros. Olhe para si mesmo. Olhe para dentro de si. Veja dentro de si. Paulo fala para Timóteo, examina-te de ti mesmo, cuida-te de ti mesmo. Paulo fala a Coríntios, na sua carta, examine-se o homem a si mesmo. Pois bem, isso significa dizer que nós temos que ter o processo, a consciência de servir a Jesus com culto racional. Com culto racional. Então, o que aconteceu? Foi um anjo da morte que passou e ele passou pela região de Gozém. Gozém é a região onde habitava o povo de Israel. E o anjo passou por cima. O anjo passou por cima porque estavam selados pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, que é um protótipo, que é um simbolismo de Jesus aqui na terra. E do sangue de Jesus. A Páscoa significa isso. E a aliança que nós temos com Deus. A Páscoa foi um momento tremendo. E a saída do povo do Egito. O Egito escravizou Israel por 400 anos. Depois, veja bem, depois da morte dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, e o bojo, o arquétipo, o centro foi José. Depois da imagem de José, da pessoa de José, um homem também extraordinário, fora da caixa, Israel foi escravizado por Egito 400 anos. Quantos anos diz? 400 anos. Por quê? Porque Israel estava submergido àquela força opressora. José fez aliança com o Egito, mas foi muito tempo mesmo, são várias gerações. E aí o Egito oprimia Israel. Aí eu vou levantar o libertador.
levanta o que? Moisés, um homem disciplinado, um homem de Deus e um homem ensinável. A princípio, Moisés passou pelo processo como todos os homens de Deus, como Paulo, como Davi, como José, como o próprio Jesus. Jesus passou pelos processos. Ei, deixa eu te dizer algo. Não pule os processos. Não questione os processos. Não pule os processos. Não. Os processos, eles são inevitáveis. Os processos, eles são necessários, indispensáveis para o sucesso do homem de Deus. E Deus fez algo tremendo na vida de Moisés, na vida do povo do Egito, tirando o povo do Egito das mãos, das garras de Faraó. A Bíblia fala que o povo gemia, os seus gemidos chegavam diante de Deus, e Deus falou: Moisés, vou preparar você. Moisés, quem, Senhor? É ruim, viu? Eu? Falar com o Faraó? É ruim, viu? Não, Deus, você vai, sim, Senhor. Vai, sim, Senhor. Então você sabe o processo, né? Gente, eu gosto de brincar na live também, falar com humor, né? Porque a gente já passa uma imagem de que cristão é amargo, azedo, né? Então eu gosto de ser feliz. A felicidade minha, a felicidade ela está em mim, me irradia pelo Espírito Santo de Deus. Felicidade e alegria. Mas muito bem. Então Moisés passou, foi o libertador. E Faraó falou: Moisés, é o seguinte, não vou deixar o povo sair não. Moisés, Faraó, não é por aí que as coisas não vou deixar, não vai não? Pronto. Deus falou: Moisés, como eu preguei aqui para você, licença que eu vou agir. Moisés falou: peraí, Deus, calma, licença, Moisés, você já fez a parte, agora sou eu. Aí você sabe o que aconteceu e o povo de Israel passou a seco no Mar Vermelho, né? E estabeleceu assim uma nova nação. E Moisés, queridos, foi um grande libertador. Moisés foi um homem, um protótipo. Estava vendo de algum estudioso da área, um doutor na área de ciências bíblicas. Ele falou o seguinte, que Moisés, José foram protótipos, arquétipos, modelos ao qual o mundo apresentou de como Jesus procederia. É tanto que, e o próprio Davi também, tanto que Jesus ele se refere como bons exemplos, você vai ver muitas vezes aí a Moisés, a Davi e a Elias. Esses três, principalmente vários outros homens, Jesus cita, mas principalmente esses três, que era o arquétipo, o protótipo, ou seja, de como um cidadão, um homem de Deus deveria agir. E o próprio Abraão também. Mas escute. Então, queridos, e o povo passou e o anjo da morte veio aquele dia, matou os primogênitos e não tocou nenhum cachorro de Israel morreu. Ninguém, nada, ninguém de Israel, nada. Ninguém. Por quê? Porque estava aliançado com Deus. É a aliança com Deus, queridos, que faz as coisas andarem. É a aliança com Deus que vai você proceder. É a aliança com Deus que faz você avançar. Por isso, eu vou fazer um vídeo, estão com um vídeo aí de 10 minutos, você tem 10 minutos. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, a questão, enfocar sobre isso. Foque no que você tem, não o que já passou, não o que você perdeu. Pois é, pastor, mas eu perdi uma pessoa amada. Pois é, meu amigo, você perdeu uma pessoa amada, mas tem outra pessoa amada que está precisando do seu abraço, está precisando de uma palavra que você precisa dar. Pois é, pastor, meu esposo me deixou. Pois é, sua esposa se deixou, mas você tem seu filho que você pode abraçar. Você tem sua mãe que você pode abraçar. Você tem sua filha que você pode abraçar. Pois é, pastor, eu perdi meu emprego.
emprego, pastor, perdi meu emprego, acabou, pastor. Não, tem vários empregos para você. Pastor, não me deu oportunidade na igreja, pastor. Pois é, oportunidade você tem toda hora. Você tem o livre acesso a Deus tete a tete. Pois é, pastor, não me deram, pastor, não me consagraram, pastor. Um dia foi aconselhar um varão. Ele estava oprimido, deprimido. Ele falou, pastor, Oséias, preciso conversar com você. Eu falei, meu querido irmão, eu sou todo ouvidos. E ele queria, tem gente que tem essa cultiva, não sei porquê, eu acho que o evangelho é mais carga do que cargo. E tem gente que é sequestrado pelo título, né? E claro que eu faria diferente se eu fosse pastor obreiro ou fosse o pastor local, mas eu sei que ele não foi consagrado a pastor, ele estava muito triste, muito desanimado. Eu falei, varão, deixa eu te dizer algo, varão. O mundo está aí. O mundo é seu palco. Brilhe no mundo. Jesus está aí nas ruas, nas padarias, nas vilas. Não queira só. E outra coisa, você tem seu ministério. Não se limite porque você não foi consagrado a tal cargo. Ele ouviu, aceitou meu conselho e hoje é um grande servo de Deus, um grande pregador. Então, gente, não seja sequestrado por aquilo que você tem, por aquilo que você pelo cargo. Não, faça aquilo que Deus mandou você fazer. E outra, não foque naquilo que se perdeu. Né? Mas pastor desgraçado, pastor, me enrolou, o miserável pastor, fez tanto mal a mim, pastor. Pois é, mas Jesus, ele manda você perdoar. Jesus manda você amar. Jesus manda você liberar perdão. Jesus manda você liberar perdão. E é isso que tem que acontecer. E quando eu vejo as almas sendo libertas por Cristo Jesus, é isso que me empolga, é isso que mexe, me motiva. Não placa de igreja, não o estereótipo da igreja na liturgia. Claro que já disciplina aqui a matéria, Deus me fez especialista, né? Eu disciplino a matéria, eu falo do assunto, sou mestre na área, mas o que eu falo é o seguinte: servir a Deus com alegria. Não importa a sua congregação. Desde que seja uma coisa louvável, uma coisa que flua no Espírito Santo de Deus, isso é bom. O que não pode e aqui nós combatemos isso aqui, você vê que às vezes eu chego aqui e o Espírito Santo me leva a falar de acordo com a Bíblia, que eu sou bibliocêntrico, né? O Espírito Santo me usa com a Bíblia. O Espírito Santo, você vai ver aqui, sempre foi a minha característica, a característica dos batistas, de algumas igrejas, o negócio é a Bíblia, e com coerência. Porque você pode usar a Bíblia e não ter coerência. Eu conheço muitos pastores que usam a Bíblia e não tem coerência. E se o Espírito é um só, não há divisão, é um só. E se o Espírito é um só, o que você fala, né, desde quando seja algo proativo, vai ter uma concordância. Por exemplo, teve um pastor Ezequias Silvas que teve uma profecia para o dia de hoje. Foi uma profecia que não tem nada a ver com a Bíblia, querido. Qualquer testemunha de Jeová, não vou dizer nenhum cara que está dentro da igreja cristã, mas qualquer cara de qualquer seita arrebenta ele na Bíblia. Acabou. Então, nada contra a pessoa, mas as pessoas precisam ter consciência, ter noção daquilo que elas falam, porque ecoa, né? E tem gente que precisa, uma hora dessas, umas 4 pessoas ligou para mim: pastor César, aí o que vai acontecer hoje, pastor César? Eu falei: calma, gente, calma, pelo amor de Deus, calma. Fiquem tranquilos, não vai acontecer nada, porque depois do arrebatamento da igreja vai suceder vários
momentos do palco escatológicos, mas algumas pessoas estão colocando a carroça na frente do boi. A carroça na frente do boi, ele fala do cavalo amarelo, né, o cavalo que vai vir depois do arrebatamento. Então, as ordens cronológicas da palavra de Deus têm que ser estabelecidas. E a Bíblia tem que estar em primeiro lugar. A Bíblia, ela tem que estar em primeiro lugar. O primeiro lugar não é pastor Oséias. O primeiro lugar é a Bíblia. É a Bíblia que tem que estar no primeiro lugar, porque a Bíblia traz a glória de Deus e a revelação da palavra. A Bíblia, ela traz a voz de Deus. A voz de Deus traz a revelação da palavra. E nós devemos estar extremamente com a Bíblia. É por isso, queridos, que Deus levanta pessoas para poder disciplinar a matéria. E tem muitas pessoas, muitos profetas, muitos pastores, né, muitos mestres que estão falando, mas é como falando, disciplinando a matéria, trazendo paz e cautela ao povo, para que o povo fique em paz. Porque esse pastor, ele, claro que não deve julgar o profeta, mas o pastor tem que ter cuidado naquilo que ele fala. Alguém tem que chegar para ele e falar: meu filho, não faça isso não, porque a internet tem um poder gigantesco, né? Porque já marcaram a volta de Jesus várias vezes, não aconteceu, marcaram para 2012, marcaram para 2010, em 2014 disse que não aconteceu, e nada disso se cumpre, queridos. Nada disso se cumpre. Por quê? Porque as pessoas querem sensacionalismo, né? Mas muito bem. Então, queridos, e muitos pastores estão aí trazendo paz, mas só que com o algodão. Você pega um travesseiro cheio de algodão, você chega na montanha e solta aquele travesseiro. Para você juntar as penas todas vai ser impossível. Por quê? Porque algumas penas não vão juntar. Por mais que você ajunte. Então assim são essas profecias. São essas profetadas. Eu creio em profecia, não creio em profetada. Eu creio em visão, não creio em visagem. Eu creio em revelação, não creio em revelamento. Não, em absoluto. Em absoluto. Agora, significa dizer que o profeta, ele tem que ter cuidado naquilo que ele fala, gente. Você vai ver muitas pessoas na internet, e são essas pessoas que as pessoas colocam, dão crédito. Por quê? Porque é o sensacionalismo. Mas você do YouTube, né? Então, Páscoa quer dizer passagem, a passagem do povo, a passagem do anjo que pelo sangue não tocou no povo. E você está coberta pelo sangue de Jesus. Shalom, receba a bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijão para você do YouTube. Deus abençoe. Pastor Zé.